Pessoal, meu nome é Alex, né? Olha, esse vídeo não é uma aula de eletrônica, é só uma transmissão de conhecimento mesmo, né? Para que vocês possam compreender melhor como a eletrônica, né? Ela pode ser compreendida em uma máquina de costura, vamos dizer assim, né? Então, primeiramente, né? A gente sabe que, por exemplo, em uma galoneira, a gente tem ali na galoneira em si, a gente tem a parte onde fica os tensores, né, os pratinhos ali da galoneira. E aí a gente tem um dispositivo aqui do lado que tem, no caso, vários bracinhos, né, que ao ser acionado o pedal, ele entra dentro dos pratinhos para poder liberar a linha, não é isso? Então, ou seja, para isso aqui funcionar, ele precisa estar conectado mecanicamente por uma pecinha aqui que vem de lá de trás, para quando apertar lá, essa pecinha aqui, no caso, transmita o movimento para essa peça e ela descer, não é assim? Então a eletrônica ela foi incluída nas máquinas de costura para que poupasse, vamos dizer assim, a quantidade de mecanismo. Por exemplo, quem conhece uma caseadeira, né? Uma caseadeira, por exemplo, quem conhece uma caseadeira sabe que a caseadeira ela tem vários dispositivos ali, tudo para poder fazer a máquina conseguir fazer um corte automático, para poder ela conseguir fazer todo o serviço dela, né, na costura do caseado, né? Mas se a gente tivesse uma máquina caseadeira eletrônica para poder estudar, a gente veria de cara que ela vai poupar bastante as partes mecânicas. Por quê? Porque ela passaria a utilizar sensores, né? Então os sensores, eles vão fazer o que? Eles vão informar para a placa uma certa posição. Por exemplo, a gente tem aí no caso a agulha, né, na barra de agulha. Então, se ela está alta ou se ela está baixa, vai ser informado para a placa através de um sensor. Sendo assim, seja em uma bordadeira, simples bordadeira, como em uma outra máquina eletrônica, esse sensor ele vai informar um sinal para a placa, né? Então, a placa em si ela vai receber esse sinal e aí ela vai transmitir um código de erro se não estiver conforme que ela está informando, né, ou que ela está esperando que esteja, né, e aí ela vai transmitir um erro lá para a placa, né. Então, para poder entender melhor esse erro, a gente precisa seguir o manual para que a gente possa compreender o que cada código está sendo enviado, né? Porque às vezes o problema pode estar apenas na conexão, ou seja, a gente tem lá a barra de agulha e a gente tem, no caso, todo o mecanismo da máquina e tal. No volante da máquina tem lá um sensor de parada de agulha. Então, nesse sensor de parada de agulha, ele vai estar ligado à placa por um fio, né? E conectado lá no control box. Se caso tiver algum problema nesse fio, ela vai informar que há um problema no sensor e aí vai dar o código de erro, mas às vezes está o problema no fio. O fio pode estar danificado em alguma parte, né? Ele pode estar mal conectado aqui, ele pode estar mal conectado, ou simplesmente pode ter uma sujeira nesse local. Então tudo isso aí vai fazer com que o control box informe que esteja um erro no posicionamento de agulha. Então o erro pode estar apenas na conexão entre o sensor e a parte da placa, né? Então de cara a gente já vê que e essa parte aqui no caso já possibilitou da máquina dizer para o costureiro ou para a costureira, né, para ela não cometer erros, como muitas às vezes comete o erro em máquinas que fazem pontos, por exemplo, máquinas domésticas, né, que fazem pontos decorativos. Às vezes elas alteram o movimento ali do ponto decorativo com a agulha dentro do tecido. E a gente sabe que isso causa um dano. E muitas costureiras têm esse mau costume de fazer esse tipo de alteração com a agulha dentro do pano. Então as máquinas eletrônicas elas passam a ter esse tipo de dispositivo para poder evitar que você cause um dano na sua máquina porque a agulha está dentro do pano, né? Sem dizer outros sensores, né, que tem em algumas máquinas para o movimento da lançadeira, em máquinas domésticas que eu estou falando, né, que se caso enrolou linha na lançadeira e dá travar aquele sistema ali da lançadeira, então todo o peso da máquina irá para o motor
E o motor de uma máquina doméstica não é como um motor convencional, um motor direct drive de uma máquina, por exemplo. Então, ele irá sobrecarregar com o travamento da lançadeira e poderá prejudicar a máquina. Então, esse sensor da lançadeira será informado lá. Então, ou seja, só que às vezes o problema pode estar num sensor e às vezes pode estar, no caso, na conexão, mas o problema pode estar na placa. Ou seja, imagine aí, você tem aqui no caso, na placa eletrônica, vários dispositivos e a gente tem um dispositivo aqui que envia energia, porque vamos convir, o sensor ele é um mecanismo eletrônico e ele precisa de alimentação para funcionar. Ou seja, se a gente tem no caso um resistor, um fotoresistor, né, que vocês vão aprender lá na aula do professor Urbano Mata, né, tem lá um fotoresistor e ele recebe uma luz por aqui e essa luz que entra nessa região vai causar, no caso, aumentar ou diminuir a resistência. Então ele entende se tem alguma coisa tampando a luz na frente dele ou não, através da resistência que está sendo enviada para lá. Porém, se não está chegando energia nesse fotoresistor, né, nesse sensor aqui, não está chegando energia nele, como que ele vai informar para lá o tamanho da resistência se a energia não está chegando nele, né? Então, ou seja, pode ser que nem é o problema do sensor. O problema pode estar lá numa pecinha da placa, uma única pecinha, que não está deixando com que a energia passe para chegar até o sensor. Então, se o problema está nessa pecinha, a gente vai trocar essa placa inteira por causa dessa pecinha? Não, a gente tem que entender, descobrir onde é que está esse problema. Então, a gente vai ter que analisar o quê? Por exemplo, na placa eletrônica, você vai ter que analisar o caminho que percorre até chegar nesse sensor. Então, se você tem aqui uma conexão, e aí você vem, liga um dispositivo, ele liga a outro, que liga a outro por trilhas, né? E liga outro. E esse outro aqui, ao olhar para ele, você já viu que o aspecto dele já está diferente. Então, é esse dispositivo que você vai estar testando, né? Então, como a gente vai aprender sobre eletrônica, aprender que a gente tem que testar esse dispositivo e aprender como testar esse dispositivo vai evitar que a gente precise trocar essa placa por completo por causa de um simples dispositivo. Então, aprender a eletrônica vai nos possibilitar a entender, ou seja, a gente estava condenando um sensor, um fotossensor que estava cá, né, um fotoresistor que estava cá vamos dizer assim, lá perto vamos dizer, da barra de agulha, que seja, ou da lançadeira. E a gente estava condenando ele porque estava informando na placa que tinha um problema no sensor. Porém, o problema do sensor não era um problema do sensor. A máquina não estava recebendo a informação do sensor, mas porque não estava chegando energia no sensor. Então, a gente vai seguir o caminho até chegar à peça que está com problema. Então, entender a eletrônica nos ajuda a entender esse problema. Questão, por que na eletrônica tem tantos dispositivos pequenininhos ali? Aí a gente vê. Vocês vão aprender lá sobre corrente, sobre tensão, no curso do professor, que a corrente, né, assim como eu falei, né, se a gente for transferir ela para água, né, a corrente é a quantidade de elétrons. Tá cortada aqui a cara. Então, então, eu tive que cortar o vídeo porque infelizmente estava pegando só aqui na minha cabeça, né, e aí não pude continuar. Bem, como eu estava falando, né, a eletrônica ela utiliza vários componentes pequenininhos e esses componentes pequenos são utilizados porque, se a gente for pegar, no caso, a gente vai aprender lá no curso do professor Urbano Mata, que a corrente, né, ela é como se fosse a água passando por um cano. Então imagine aí, se a gente tem um cano grosso, a gente tem aqui passando dentro desse cano grosso bastante água, vamos botar assim, né? Bastante água. Então a gente tem uma corrente alta. Mas se a gente tiver um cano fininho, a gente não tem como passar aqui bastante água. Se a gente tentar passar bastante água, esse cano aqui irá se romper. Então irá vazar a água por aí. O que eu quero dizer com isso? A gente tem na eletrônica peças minúsculas, menores até do que esse ponto que eu fiz aqui, né? Então imagina aí, se a gente tem uma peça desse tamanho, a gente consegue até pôr para passar aqui uma corrente alta, porque a peça é grande, ela vai ter um espaço para poder passar. Mas a cada vez mais eles diminuem o tamanho das peças. Por que eles diminuem esse tamanho de peça?
Porque eles já viram que é possível trabalhar com uma corrente bem baixa, bem pequenininha. Porque essa peça aqui, ela só precisa carregar informação. Ela não precisa carregar a força necessária para poder exercer um serviço. Como assim? Ó? Vamos tentar entender da seguinte forma. Eu tenho uma máquina e eu preciso levantar o calcador dessa máquina, né? Levantar ali o pé calcador. Eu preciso de uma certa força, tanto que a costureira precisa forçar, no caso, numa reta com o joelho para levantar, né, na joelheira para levantar ali o calcador, ou até mesmo, dependendo, no caso, por exemplo, de uma galoneira, no pedal ali. Então tem um sistema ali para poder ter força para levantar esse pedal. Precisa ter força. Então, para levantar esse pedal, eu não posso simplesmente botar ali um aparelhozinho simples para levantar. Eu preciso ali de uma solenoide, que se alguém não entende o que é uma solenoide, vai entender mais à frente no curso do professor o que é uma solenoide. Então, uma solenoide nada mais é do que uma bobina, né? Minha caneta já está acabando, mas enfim, vamos lá. É como se fosse uma bobina de fios, onde os elétrons correndo por dentro dela vai criar um campo magnético. O que um campo magnético faz? Se a gente for pegar um ímã, a gente sabe que um campo magnético, o ímã ele possui o campo magnético e ele faz o que? Ele atrai o ferro, né? Então, se a gente vê que ele atrai o ferro, o metal, a gente vê o quê? Que a gente consegue, através dessa bobina aqui no caso, conseguir atrair um ferro para dentro dele. Então, quanto maior, perdão por essa informação que eu talvez esteja errado, mas quanto maior for a corrente, a adensão nessa bobina, mais força ela terá. Então ela conseguirá puxar com força esse ferro, que atrair esse ferro para dentro dela, né, atraindo. Então se ela atrai esse ferro, ela pode ser multiplicado através de uma redução, né, um efeito de alavanca em todo o mecanismo da máquina, multiplicada a força dela para que ela tenha a força necessária para suspender, né, um pé calcador aqui na ponta da máquina, entendeu? Então, ou seja, a gente tem uma bobina aqui, que seria a solenoide, que vai conseguir suspender através de uma energia que corre dentro dela, né? Só que assim, como que um componentezinho minúsculo vai deixar passar energia ou corrente suficiente para fazer com que essa solenoide funcione? Não tem como, ou seja, essa componente minúscula não vai conseguir mandar energia. Então o que ele vai fazer? Ele vai apenas transmitir informação, vamos dizer assim, ó, quem conhece um relé, sabe o que é um relé, né? Vamos fazer um relé em um espaço grande aqui, ó. O relé é o que? A gente tem dois conectores aqui, né? Onde se fechar aqui, a energia vai conseguir fluir desse ponto para esse. Então a gente tem dois conectores, aqui, ó, dois conectores, e a gente tem aqui, no caso, vamos botar aí, a energia entrando aqui e saindo por aqui, ok? Então a gente tem, no caso aqui, ó, do lado de cá, uma bobina. Quando entra uma energia aqui pequena, vamos dizer de 5 volts, essa bobina aqui, ó, ela vai ativar um campo magnético, porque entrou aqui poucos volts aqui, ó. E esses poucos volts que ativou esse campo magnético vai puxar essas chapinhas aqui, ó, de metal, a ponto delas se encontrarem aqui em cima em algum lugar. Isso aqui é uma forma bem simples de explicar o relé. Claro que vocês vão entender melhor na aula do professor Urbano Mata, que eu tenho certeza que ele vai explicar melhor do que eu. Mas enfim, então, ou seja, 5 volts aqui foi capaz de apenas fechar duas chapinhas que eram muito finas. E aí ele consegue transmitir energia desse lado do lado de cá. Então, ou seja, 5 volts essa pecinha pequenininha consegue transmitir? Talvez ela consegue transmitir 5 volts para aqui para poder ativar a solenoide. Mas e se ela não conseguir transmitir? Aí a gente tem, por exemplo, o transistor. O transistor é uma pecinha pequena também, que tem 3 perninhas. Nessas 3 pernas, ele tem 2 pernas onde ele passa, isso aqui vai depender se é PNP ou NPN, ou PNP ou NPN, perdão, se eu falei errado aí, né? Então, ou seja, para ela transmitir energia dessa perna para essa, ela precisa apenas de 7 miliamperes, não, 7 volts, perdão, 0,7 volts entrando por aqui, 0,7 volts. Então imagine, se esse transistor estiver conectado aqui, né, aqui, e esse daqui no caso está conectado lá no terra, e o daqui no caso essa pecinha envia para mim 0,7 volts aqui para esse transistor. Então esse transistor aqui vai receber 0,7 volts,
vai fechar o curto, então a energia vai passar daqui para cá. Então aqui já vai vir 5 volts, que vai conseguir alimentar minha bobina, e minha bobina vai conseguir alimentar minha solenoide. Viu que aqui, só para eu poder ter esse pequeno circuito, eu precisei de, né, uma pecinha simples que eu estou falando aqui, que seria da onde está vindo a minha energia. Eu não estou dando uma relação para que peça seria essa, mas só para poder dizer que, tipo, várias pecinhas pequenas ela vai conseguir mandar 0,7 volts aqui de boa, né? Talvez consiga até mandar os 5 volts, aí não precisaria desse transistor, né? Mas assim, essa pecinha vai precisar, se ela não tem força, ela transmite sinal para essa peça que vai conseguir mandar uma força melhor para esse relé, e esse relé por sua vez vai ter uma força, vai conseguir transmitir força melhor, porque ele foi preparado para isso, para que chegue energia suficiente para ativar a nossa solenoide. Então, olha, a gente tem aí todo um mecanismo só para levantar um calcador. Porém, e se essa pecinha tiver com problema? Então a gente não está vendo a solenoide funcionando. Então o problema está na solenoide. Talvez não. Ah, então o problema está no relé. Talvez não. Talvez está no transistor. Talvez não. Talvez o problema esteja em alguma pecinha lá dentro da placa que iria enviar esses 0,7 volts por transistor para ativar, fechar aqui, ó, fechar, e ela poder mandar energia para o relé mandar energia para a solenoide. Então, viu que se a gente não entender a eletrônica por causa de uma pecinha simples, a gente pode condenar todo um sistema, talvez a solenoide, talvez o relé e assim por diante. Então, é muito importante a gente conseguir compreender a eletrônica. Foi isso que eu quis dizer nesse vídeo, né? A eletrônica, ela é composta por muitos mecanismos, mas porque ela funciona como? Ela funciona assim. Vamos tentar aqui exemplificar. A gente tem, no caso, a corrente alternada, né? Que seria uma corrente que ela vai ter aqui, ó. Vamos botar aqui. A corrente alternada seria o quê? A energia que ela vai lá no negativo e volta no positivo. Vai lá no negativo e volta no positivo. E ela vai ficar fazendo assim o tempo todo. Ou seja, na corrente alternada a gente tem 2 fios. E a gente não pode dizer que um é positivo e o outro é negativo. Por que não? Que a gente não pode dizer. Hoje em dia a gente usa a fase e o neutro, né? Ou a fase e a base, coisa do tipo, base e neutro. Por quê? Porque a gente tem, no caso, a energia trabalhando dessa forma, só que em uma velocidade tão alta, né? Porque aqui, no caso, na corrente do Brasil, a gente trabalha isso aqui a 60 Hz, né? 60 Hz. Em alguns países trabalha com 50 Hz, né? Então, essa troca aqui é tão rápida, 50 a 60 vezes por segundo, né? É tão rápida aqui que você não consegue ver essa diferença. Mas isso para um circuito é grande. Imagine uma pessoa que vai andar de bicicleta, mas ao invés dela pedalar só para frente para poder conseguir andar, ela pedala um pouco para frente e um pouco para trás, para frente e para trás. Essa bicicleta não vai sair do lugar, porque ela não está indo, tendo um fluxo contínuo. Então essa energia alternada para a gente num circuito eletrônico não tem viabilidade, a gente não consegue trabalhar com ela. Só em alguns casos, por exemplo, a bobina mesmo da solenoide, ela não precisa de uma corrente contínua, ela precisa de uma corrente alternada trabalhando nela Não, perdão, desculpa. Na verdade ela precisa de uma corrente. Talvez a alternada seria o sucesso, né? Vamos botar assim. Porém, se entrasse uma corrente alternada, ela ficaria puxando e soltando o pino de dentro dela. Então, no caso, ela precisa de uma corrente contínua. Então, você vê que até para uma solenoide a gente precisa de uma corrente contínua para trabalhar. Por quê? Porque a gente precisa que tenha um movimento contínuo e não isso aqui, ó. Então, para poder a gente trabalhar, a gente não vai poder trabalhar com corrente alternada, a gente vai ter que trabalhar com corrente contínua, que seria o quê? Seria tendo de um lado, num polo do fio, só, né, que tá ali, ó, só um positivo, e do outro fio só o negativo, só o retorno, né? Então a gente teria que ter uma corrente assim, que seria a mais ideal. Porém, a gente não vai conseguir uma corrente ideal desse jeito. Por exemplo, quando você pega uma corrente alternada e passa por uma ponte retificadora, né? Então a corrente vem aqui assim, ó, e ela passa por uma ponte retificadora aqui, do outro lado ela não sai uma corrente contínua, ela vai sair um positivo e um retorno, porém ela acaba saindo ainda assim, ó, mais ou menos assim, entendeu? Então quando ela passa, ou seja, vocês podem dizer que não tem diferença nenhuma, mas aqui, ó,
aqui uma hora dando positiva, outra negativa, positiva, negativa. Quando ela passa pelo a ponte retificadora, ela vai ficar assim, ó, de um lado só dando positivo, hora nada, hora positiva, hora nada, hora positiva, hora nada. Entendeu? E do outro só o retorno. Ou seja, do outro estaria dando ao contrário, né? Hora negativo, hora nada, hora negativo, hora nada, e assim ia. Então, em um fio estaria dando positivo, o outro negativo. Aí sim, na corrente contínua a gente pode dizer como positivo e negativo, entendeu? Então, assim, isso aqui é o ideal para a gente trabalhar? Não. Por isso entraria aqui um capacitor, onde o capacitor, no meio do percurso, ele descarrega. Então, ou seja, começou a acabar a energia, vamos dizer assim, né? Por causa do intervalo, o capacitor descarrega. Começou a acabar a energia, o capacitor descarrega. E aí, ou seja, a gente acaba tendo uma energia mais próxima disso aqui, que é quase uma linha reta. E aí depois vem filtros para tentar deixar o mais reto possível. Então, ou seja, por isso que tem bastantes componentes para tentar deixar uma rede mais assim estável, para que ele consiga exercer algum tipo de serviço para a gente, né? Então, a gente vai aprender na eletrônica com o professor Urbano Mata e também através do nosso grupo aí, melhor como é que funciona esse universo da eletrônica, para a gente poder tentar entender melhor como aplica isso a uma máquina de costura. Ou seja, se você está testando lá na onde era para ter a corrente assim, ó, contínua, você ligou lá um multímetro e o multímetro não deu corrente contínua, há um problema ali. Você testou com a escala de corrente alternada e deu uma voltagem ali, então está tendo problema na ponte retificadora, porque a ponte retificadora era para poder deixar essa linha contínua. Se não está passando corrente contínua, ele está com defeito e está passando corrente alternada. Então a gente vai ter que dar um jeito na ponte retificadora, entendeu? Claro que todo esse termo vocês vão aprender na aula com o professor Urbano Mata. Eu só fiz aqui uma pincelada para que vocês pudessem compreender melhor esse universo da eletrônica, né? E assim pudesse auxiliar mais, né? Eu posso depois gravar outras aulas tentando explicar melhor a partir do momento que surgir alguma dúvida do pessoal, se eu souber responder, é claro, né? Senão eu não vou poder ajudar. Mas eu posso estar gravando outra aula explicando melhor. Eu tentei apenas passar um pouco de conhecimento para que vocês entendam o porquê da importância de entender a eletrônica, né? A eletrônica básica no conceito da máquina de costura, porque não adianta a gente só entender, né, de uma peça que deu problema, é a solenoide que deu problema, é o sensor tal que deu problema, mas sim entender o que pode causar esses problemas e aí a gente conseguir resolver ele da melhor forma possível. Então espero que vocês façam igual o professor Urbano Mata, né? Espero que esse vídeo encontre vocês em paz e bem, né? A sua família esteja com muita saúde e que vocês consigam entender e compreender melhor o universo do mundo da eletrônica.